Deixa eu tentar compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo os meus slides? Aqui, pelo menos para mim, tá aparecendo sim, professor. Tá ótimo. Então vamos começar aqui. Então, pessoal, boa noite. Queria agradecer ao Caio aí pelo convite e começar a conversar com vocês um pouco sobre esse assunto que é a tonteira no idoso, que é um assunto bastante importante para a geriatria. Então vamos lá. Quais são os objetivos hoje? Talvez aqui o mais importante é conceitualizar tonteira e vertigem, são termos que acabam sendo bastante confundidos, tanto na literatura médica, mas principalmente na literatura geral, pelos pacientes também. Revisar a anatomia dos sistemas sensitivos de localização corporal, que é a base anatômica do sintoma de tonteira, a gente entender o mecanismo desse sintoma. E reconhecer e diagnosticar as principais causas de tonteira, tá? A gente vai ver que isso é uma abordagem bastante clínica, então vai ser uma aula bastante clínica, de falar de anamnese, falar de exame físico, falar de diagnóstico diferencial ali à beira do leito mesmo, porque é assim que a gente acaba fazendo na maior parte dos casos de tonteira. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, o que é a tonteira? Tá? Então, tonteira pode ser definida como qualquer sensação desagradável que seja desencadeada por um conflito sensitivo nas informações de posição corporal. O que eu quero dizer com isso? A gente tem várias sensibilidades, né? Então, sensibilidades nada mais são do que capacidades que o nosso sistema nervoso tem de transformar impulsos do mundo físico em impulsos elétricos para serem interpretados pelo nosso cérebro, né? A gente tem isso na nossa retina com receptores específicos que transformam ondas eletromagnéticas em impulsos elétricos e a gente transforma isso em visão. A gente tem isso no nosso olfato, na nossa cavidade nasal. A gente capta químicos presentes no ar e transforma isso em impulsos elétricos para serem interpretados pelo cérebro. E a gente tem algumas das sensibilidades que também são responsáveis por dar uma noção da nossa posição do corpo no espaço, tá? Que são principalmente o sistema proprioceptivo, como o nome diz, sensibilidade própria, e o sistema vestibular. Okay? Além disso, o sistema visual também contribui. A gente pode olhar para o nosso corpo e ter uma noção. E aí o que acontece? A gente tem uma coisa muito importante no nosso corpo. E como a gente viu, várias sensibilidades às vezes podem levar informações de uma mesma, podem levar por modalidades sensitivas diferentes a mesma informação. Então, essa informação de posição corporal pode ser transmitida pelo sistema proprioceptivo, às vezes pelo sistema vestibular, às vezes pelo sistema visual. E várias vezes acontece pelos três ao mesmo tempo. E uma das grandes coisas que o nosso cérebro faz é integrar todas as nossas sensibilidades. Então, a gente tem sempre integração entre o que a gente está vendo e o que a gente está ouvindo, entre o que a gente está sentindo, onde o nosso corpo está, e o que a gente está vendo, onde o nosso corpo está. Isso é sempre uma coisa que é feita ativamente pelo cérebro, porque a gente sabe que essas informações elas não chegam ao mesmo tempo no nosso cérebro. Se a gente vê alguém batendo palma e a gente ouve isso junto com o paciente, com a pessoa que está batendo palma, a gente sabe que o som caminha numa velocidade diferente da luz. Além disso, as vias neurológicas do som têm tamanhos diferentes, têm distâncias diferentes a serem percorridas que as vias visuais. Então, teoricamente, essas informações não chegam ao mesmo tempo, mas elas são integradas pelo nosso cérebro. Então, o nosso cérebro precisa ter sempre informações congruentes chegando, para ele poder integrar isso. E sempre que a gente tem incongruências entre as sensibilidades, a gente tem experiências desagradáveis, tá? Isso acontece no caso de tonteira. Quando a gente está com incongruências entre as sensibilidades posicionais, a gente chama isso de tonteira. E esse tonteira é um dos sintomas mais comuns de serem encontrados na prática médica, tá? Então, se a gente for ver aqui, isso é um estudo brasileiro, a tonteira saiu como terceira principal queixa que se vê em setores primários de saúde, só perde para dor de cabeça e febre. E mesmo assim, tem vários artigos que relatam que tonteira
é talvez um dos sintomas, pelo menos top 5 ali, mais desafiador que os médicos encontram na prática clínica, por autoavaliação dos médicos. E isso gera uma dissociação. É uma das coisas que a gente mais vê, principalmente quando a gente está falando da população idosa, e ao mesmo tempo uma das coisas que as pessoas acham mais desafiador. Então eu acho que é um tópico que vale a pena, sim, a gente dedicar um tempo grande de estudo e dedicar mais aulas para isso. Os pacientes, e aí isso aqui é uma coisa bem interessante, é uma das coisas que talvez traga muito da dificuldade, é essa questão da terminologia, né? De que os pacientes, obviamente, não estão alinhados com a nossa terminologia médica. Então, tonteira acaba sendo uma coisa que, se você for ver, inclusive no dicionário, é quase intercambiável com vertigem. E a gente tenta, de uma forma muito, às vezes, desnecessária, fazer o paciente caracterizar tonteira e vertigem como coisas diferentes. E a gente vai ver que isso não é uma coisa tão útil para a gente clinicamente, porque muitas das tonteiras e das vertigens, elas podem se apresentar com experiências subjetivas semelhantes. O que é interessante para a gente tentar diferenciar? Então, eu gostaria que agora a gente acabasse de parar de tonteira, vertigem, ficar tentando diferenciar. Uma das coisas que eu mais vi, o paciente chegava se queixando de tonteira e às vezes o médico estava assistindo ele, tentava diferenciar muito se era vertigem ou se era tonteira. E mesmo assim, esses conceitos estavam sempre misturados na cabeça de todo mundo, porque eles são bem parecidos, sim. O que a gente tem que prestar atenção? Para coisa que muitos livros chamam de vertigem objetiva, que a gente na neurologia chama de oscilopsia. O que é isso? Oscilopsia é a impressão, na verdade a experiência do ambiente visual estar se mexendo. Tá? Seria aquela vertigem que o paciente está vendo o mundo se mover. Isso sim é uma informação importante. É essa informação que a gente tem que ter. O paciente está falando que tem tonteira, tem vertigem, não precisa tentar caracterizar isso em termos da experiência subjetiva do paciente. A gente precisa perguntar para ele: você tem a sensação de que você está vendo as coisas? Você tem essa experiência, as coisas se mexendo? Se tem, isso é oscilopsia. Isso é muito importante para a gente. Por quê? Se ele está vendo o ambiente visual se mexendo, significa que os olhos dele estão se mexendo. Isso restringe alguns dos nossos diagnósticos diferenciais. Então, aqui o que eu gostaria de falar com vocês é, apesar da abordagem parecer difícil, a gente consegue facilitar ela usando essas informações. Então, a gente vai ver que muito mais importante do que diferenciar tonteira e vertigem vai ser a gente tentar ver em que situações aquilo ocorre, como é que está o exame físico do paciente, qual o perfil epidemiológico do paciente e outros dados de histórias de exame físico que vão ajudar a gente a nos guiarmos pelos diagnósticos diferenciais. Então, vamos lá. Para a gente entender isso aqui, a gente tem que falar sobre a anatomia e a fisiopatologia dos sistemas de localização corporal. Então, quando a gente está falando das sensibilidades que são responsáveis por gerar propriocepção, nosso sentido de posicionamento corporal, a gente está falando do sistema proprioceptivo espinhal, tá? Que é responsável principalmente pelas informações de posição das extremidades e do tronco. O sistema vestibular está relacionado principalmente à propriocepção da cabeça e ao posicionamento do corpo em relação à gravidade, então qual é a nossa posição do corpo em relação ao espaço. E o sistema visual, que faz uma propriocepção inferencial, ou seja, você olha e você faz uma inferência indireta de como é que como o seu corpo está posicionado através da visão. Toda vez que essas informações entram em conflito, a gente tem uma experiência desagradável de forma consciente. E geralmente os pacientes relatam como tonteira. Então isso é tonteira. Essa experiência desagradável pode acontecer com qualquer conflito sensitivo. Você pega um vídeo e atrasa um pouquinho o som em relação à imagem, as pessoas tendem a ter uma sensação desagradável. Então tudo que gera conflito sensitivo gera uma experiência desagradável. Mas quando a gente está falando de conflito entre as informações de posição corporal, a gente chama isso de tonteira. Então esse é talvez o conceito mais fundamental para a gente falar aqui. Vamos falar um pouquinho da anatomia e de como a gente observa alterações nesses sistemas nos pacientes. Então, começando pelo sistema proprioceptivo espinhal, que é aquele que a gente vê no M2, geralmente o pessoal está mais familiarizado com a anatomia. Então, como é que a gente tem a noção da nossa posição segmentar?
das extremidades e do tronco. Isso acontece principalmente por receptores que ficam nos músculos, chamados de fusos neuromusculares, e receptores que ficam em ligamentos nas articulações. O que eles detectam? Eles detectam o grau de estiramento do músculo e a posição da articulação. Se eu sei o quanto o meu bíceps e o meu tríceps estão estirados, eu tenho noção de qual é a posição da minha articulação do cotovelo. Se eu faço isso com todos os músculos da minha extremidades, eu tenho uma noção de como todo o meu corpo está posicionado no espaço. Tá? Qual é o problema? Ela acaba sendo um pouco deficiente para a cabeça. Porque na cabeça a gente não tem muitas articulações do tipo junta. A gente só tem na mandíbula. Então ela localiza muito melhor a sensação de posição das extremidades e do tronco. Como é que essas vias fazem? Elas saem dos músculos das articulações, elas caminham por nervos periféricos e elas entram na medula pela raiz posterior, como todas as vias sensitivas. Logo ali na raiz posterior, elas ascendem ipsilateralmente pelo cordão posterior da medula. Tudo aquilo que a gente já viu na neuroanatomia. Uma parte dela se dirige ao cerebelo, que é o grande integrador dessas sensações de posição corporal, e outra parte delas vai até o nosso córtex, que é onde a gente tem a noção consciente da posição do nosso corpo. E o que acontece quando a gente tem problemas na propriocepção espinhal? Então, se a gente tem lesões das vias periféricas, ou seja, eu estou falando de lesões nos nervos, nos gânglios da raiz dorsal, nas raízes, o que a gente vê? O paciente pode ter ataxia sensitiva, ou seja, ele fica com uma incoordenação dos movimentos dele. Por quê? Porque o cerebelo não está mais recebendo a informação de posição do corpo. Então, o cerebelo não tem mais como corrigir, fazer o ajuste fino dos movimentos, ele não está recebendo mais a informação de onde os membros estão no espaço. Ele não tem como corrigir e ajustar nada se ele não sabe o que está acontecendo. O paciente tem perda da capacidade de discriminação posicional dos membros, que é aquele teste básico que a gente faz de botar o dedo para cima ou para baixo, perguntar ao paciente para onde ele se moveu. O paciente vai ter dificuldade de falar isso. Ele vai ter uma prova de Romberg positiva. Tá? O que a gente faz na prova de Romberg? A gente pede para o paciente ficar em pé, com os pés juntos, e pede para ele fechar os olhos. Por quê? E olha só que interessante. Quando o paciente está se equilibrando, ele está usando essas três informações proprioceptivas que a gente tem: vestibular, visual e o sistema proprioceptivo espinhal, para se manter equilibrado, para informar o cerebelo dele, para o cerebelo gerar os reflexos posturais adequados. Quando algum desses sistemas, principalmente o proprioceptivo espinhal ou o vestibular, está deficiente, a gente pede para o paciente ficar em pé de olhos abertos, a visão pode compensar. Então, o paciente pode, usando a visão, fazer aquela questão da propriocepção inferencial e compensar o equilíbrio dele assim. E aí, Romberg descreveu uma prova que você basicamente coloca o paciente nessa posição e pede para ele fechar os olhos. Fechando os olhos, você tira a contribuição visual e você estressa mais os sistemas vestibular e proprioceptivo. Então, o paciente pode cair nesse momento. Então, esses pacientes podem ter uma prova de Romberg positiva. E isso aqui é muito importante. Eles têm uma diminuição dos reflexos tendinosos profundos. Tá? Por quê? As fibras do fuso neuromuscular, que vão informar ao cerebelo e ao córtex qual a posição do seu corpo, elas também são responsáveis por fazer aquele arco reflexo dentro da medula, que é o reflexo tendinoso profundo. Quando o músculo se estira, ele faz uma contração reflexa, no sentido de proteção. Quando a gente tem lesões nas vias periféricas, a gente tem perda desses reflexos. Então, a gente vê geralmente arreflexia ou hiporreflexia dos pacientes. E o paciente vai ter tonteira, principalmente ao andar. Por quê? É quando ele mais precisa dessas informações da posição do corpo. Então, esse paciente, ele está deitado, ele pode não sentir tonteira, mas na hora que ele vai andar, que ele precisa muito das informações, principalmente dos membros inferiores, informações proprioceptivas, ele se sente mais tonto, ele entra mais conflito, ele sente mais desequilíbrio também. E a gente pode ter lesões das vias centrais. Qual a diferença? Você pode ter muitas das mesmas coisas. As vias não vão chegar no cerebelo, você vai ter ataxia sensitiva. As vias não vão chegar no córtex, o paciente não vai saber discriminar a posição dos membros. Eles vão ter o Romberg positivo também, as vias não estão chegando no cerebelo. Só que a grande diferença vai ser que os reflexos tendinosos profundos desses pacientes tendem a estar presentes. Por quê? Geralmente, a primeira coisa que o neurônio faz quando ele entra no sistema nervoso central é mandar a colateral dele para o arco reflexo. E geralmente isso está preservado na maior parte das lesões das vias centrais da propriocepção espinhal.
Então, a presença de reflexos tendinosos é uma coisa que ajuda a gente a determinar se um paciente com perda proprioceptiva tem uma lesão central ou periférica. Então, só aqui um exemplo do que é uma ataxia sensitiva. Então, o paciente andando, você vê que ele tem uma base alargada ao andar, típico de uma marcha atáxica, e ele faz muito uma coisa que a gente chama de muleta visual. Ele olha muito, ele anda muito olhando para o chão enquanto ele está andando. Por quê? Ele está usando a visão dele para compensar a perda proprioceptiva. E a prova de Homer positivo. Tá? Esse vídeo aqui não é meu, tá? Peguei na internet, mas é basicamente isso que a gente vê. O paciente junta os braços, junta as pernas, o ideal é juntar os braços também. Você vê o paciente primeiro de olhos abertos e depois você pede para ele fechar os olhos. Tá? Um passo para o lado é um Romberg positivo, abrir os olhos é um Romberg positivo, abrir os braços é um Romberg positivo, cair é um Romberg positivo. Você nunca deixa o paciente cair, sempre fica do lado dele. Mas todas essas respostas são positividade para o sinal. Significa que o paciente, ao estressar o sistema proprioceptivo espinhal ou vestibular, demonstrou desequilíbrio. Seguindo para o sistema vestibular, talvez o mais interessante para a discussão de hoje. O sistema vestibular, ele é um sistema bastante complexo. Então, ele atua em muitas coisas. Ele atua principalmente por meios reflexos. Então, o sistema vestibular detecta os movimentos da nossa cabeça, tá? Tanto os movimentos translacionais, que é ir para frente, para trás, ir para um lado, para o outro, ir para cima, para baixo, quanto os movimentos rotacionais, que é virar a cabeça para cima, para baixo, olhar para um lado, olhar para o outro. E ele manda essas informações para diversos locais. Um deles é o cerebelo, onde ele vai ajudar o cerebelo a montar respostas, reflexos posturais e respostas dos olhos, vários segmentos. Ele também se comunica com os núcleos dos nervos cranianos que movem os olhos, para fazer o chamado de reflexo vestibulo-ocular, né, que é basicamente o reflexo que a gente tem que mantém os nossos olhos num alvo, mesmo quando a nossa cabeça está se movendo. E ele também se comunica com regiões da medula, que é o reflexo vestíbulo-medular. Por quê? Ele também faz respostas de endireitamento da postura em relação à posição da sua cabeça. Se você está se inclinando, você vai, de forma inconsciente, ajustar a sua postura, ajustar seus reflexos, para você não se desequilibrar. Ele acaba mandando informações também para o córtex, nessa via que está um pouquinho mais apagada aqui, principalmente nessa região aqui, parieto insular, que é o córtex vestibular. E é aí que a gente tem a nossa noção consciente, aí que dá a nossa noção, experiência consciente de como está a posição da nossa cabeça em relação no espaço, se a gente está virado para cima ou para baixo, se a gente está rodando, se a gente está parado, etc. O receptor do sistema vestibular é esse aqui. Né? Ele fica dentro do osso temporal, ali na porção petrosa do osso temporal. E a gente tem aqui a cóclea, que é mais relacionada ao sistema auditivo, e o labirinto. O labirinto ele é dividido em sáculo e utrículo, que são esses dois órgãos aqui mais redondinhos no centro, e em canais semicirculares. A gente tem 3 canais semicirculares, que são essas grandes alças aqui, que formam um semicírculo. Como é que isso aqui funciona? Os nossos canais semicirculares, dentro deles, a gente tem um líquido chamado de endolinfa. Esse líquido e os canais semicirculares, eles estão posicionados de forma a detectar os movimentos angulares da nossa cabeça. Então, quando eu olho para cima, quando eu olho para baixo, ou quando eu viro minha cabeça para um lado ou para o outro. O que acontece? Como eles estão no meio de estruturas ósseas, isso aqui é um líquido denso, toda vez que eu mexo a minha cabeça, esse líquido vai fazer um movimento contrário ao movimento do osso. Tá? Pela inércia, ele vai fazer um movimento contrário. Isso vai fazer uma deflexão nessas regiões aqui, que são umas dilatações dos canais semicirculares, que são chamadas de ampolas. Essas ampolas, elas têm como se fossem umas membraninhas, uma cúpula. E toda vez que a endolinfa bate nela para um lado ou para o outro, elas se defletem. E elas se defletindo, elas movem esses cílios para um lado e para o outro. E o movimento desses cílios leva a uma despolarização e transforma uma energia mecânica do seu movimento em energia elétrica. E depois vai caminhar até o seu sistema nervoso. Então, é assim que a gente faz para detectar os nossos movimentos angulares. Os canais semicirculares funcionam assim, tá? Através desse movimento da endolinfa.
E a gente tem o sacro e o trículo. Eles funcionam de uma forma um pouquinho diferente. O que eles têm? Eles têm os cílios deles posicionados, um de uma forma um pouco mais verticalizada, outro mais horizontalizada, porque um é mais responsável por detectar movimentos para frente, para trás, para um lado e para o outro, e outro é mais para detectar movimentos de subir ou descer. E os cílios deles, eles ficam banhados num gelzinho de proteoglicano, que é um gel adesivo. E em cima desse gel adesivo, a gente tem otocônios ou estatocônios, tá? Que são cristais de carbonato de cálcio. E esses cristais, de acordo com o movimento do seu corpo em relação ao espaço, esses cristais vão mais para um lado, mais para o outro, mais para cima, mais para baixo. E assim eles movem esse gel e acabam movendo os cílios. E é assim que a gente usa para fazer a detecção dos movimentos translacionais. Então, sacro e o trículo detectam os movimentos translacionais e os canais semicirculares detectam os movimentos angulares. Isso vai ser importante para a gente entender algumas doenças aqui, tá? Principalmente uma doença que é uma doença extremamente comum, quando os cristais de carbonato de cálcio saem do sacro e do trículo e entram nos canais semicirculares, onde a gente não é para ter nenhum tipo de partícula sólida. Quando a gente está falando de o sistema vestibular dando problema, o que a gente pode ter? Então, o conceito essencial para a gente entender é que existe um tônus vestibular, que é, mesmo quando a gente está parado, os dois sistemas vestibulares mandam um impulso tônico, basal. Então, se a gente tem prejuízo do sistema vestibular, a gente não vai ter problema só na hora que a gente usa ele, a gente vai ter problema o tempo todo. Ele vai estar sempre em assimetria. Por quê? O nosso sistema nervoso está acostumado a o tônus vestibular basal está equilibrado quando a gente está parado, e conforme a gente se mexe, ele gera assimetrias em diferentes planos, nos planos que a gente se move. E assim ele interpreta para onde a gente está se movendo. Agora, se você tem uma lesão que gera uma assimetria basal, ele vai detectar como se sempre nós estivéssemos nos mexendo. Isso vai gerar conflito, isso gera tonteira. Isso vai gerar distúrbios em todos aqueles mecanismos reflexos que eu falei, que o sistema vestibular participa. Então, o que a gente pode ver? No reflexo vestibulocular, o paciente pode ter atrasos de resposta. Então, vou mostrar para vocês primeiro como é que a gente pesquisa um reflexo vestibulocular no paciente normal e depois vou mostrar como é que é uma alteração. Então, você pede o paciente fixar num ponto e você vai mover a cabeça dele relativamente rápido, tá? Por que você quer mover rápido? Porque você quer estressar bastante esse reflexo. Esse é o reflexo mais rápido do corpo. Então, é para você não sentir como se os olhos do paciente tivessem se movido. Obviamente, eles se moveram, eles têm que ficar fixo e você está movendo fixo no alvo e você está movendo a cabeça do paciente, mas a gente não consegue detectar nenhum movimento, porque é um reflexo extremamente rápido, tá? Esse é o teste do impulso da cabeça. Tem outras formas de a gente avaliar o reflexo vestibulocular, mas essa é a forma mais sensível. A gente usa maior velocidade. Quando a gente tem assimetrias no reflexo vestibulocular, a gente pode ter vários tipos de alterações, várias alterações oculares. Uma das mais claras é quando a gente vê um atraso na resposta. Então você vê que quando ele mexe a cabeça dela para a direita, ela faz uma resposta ok. Quando ele foi ok. Quando ele mexe para a esquerda, ela tem um atraso do reflexo vestibulocular. Tá? Isso é um sinal de paresia do reflexo vestibulocular, de disfunção vestibular daquele lado. Agora, essa assimetria também pode gerar um movimento tônico. É aquilo, como eu falei, seu sistema nervoso interpreta como se você estivesse numa constante movimentação. E aí ele gera o reflexo. Só que você pode estar parado e ele está movendo o seu olho. E aí entra um conflito. E aí o que o seu cérebro faz? Ele tenta corrigir esse movimento do olho. Isso é o que gera o nistagmo vestibular. Então, seu sistema vestibular está jogando o seu olho para um lado, porque tem assimetrias dos impulsos, e o seu córtex frontal está jogando o seu olho de volta para o meio. Isso gera nistagmo, ok? Vou mostrar alguns tipos de nistagmo para vocês. E dependendo do plano que houver essa simetria, os olhos podem ficar desalinhados também. Se você tem uma simetria do reflexo vestibular no plano torsional, que detecta quando eu estou colocando minha orelha no meu ombro, por exemplo, torcendo minha cabeça, você pode ter um olho que fica acima do outro. Ele está detectando como se você estivesse com a sua cabeça torcida, assim você está. Se você está com um distúrbio no plano horizontal, você vai ter um olho se mexendo para o lado. E por aí vai. Então, aqui, estou mostrando como é que é isso. Às vezes você tem uma lesão central
e você gera uma simetria nessas vias torsionais. E aí você pode ter uma coisa chamada de skew deviation, que é o desalinhamento vertical dos olhos. Você vê que aqui esse paciente está com o olho esquerdo superiorizado em relação ao olho direito. E isso gera uma torção dos olhos no fundo de olho também. Esse aqui é um paciente lá do nosso hospital, a gente foi ver ele sentado, reto, o olho torcido, e quando ele deita, o fundo de olho dele estava reto. Isso acontece por quê? Porque tem relação com a gravidade. A gente só consegue detectar essas torções da cabeça quando ele usa a gravidade para detectar. O sacro e o trículo eles vão detectar o movimento dos cristais em relação à gravidade. Se você torna a detecção de movimento torsional da cabeça paralelo, você acaba com esse tipo de assimetria. Tá? Uma das principais coisas que a gente usa para diferenciar se o problema da torção ocular é um problema vestibular ou se, na verdade, é uma paralisia de algum músculo estrucular. A gente tem o reflexo vestíbulo medular, aquele que eu falei que faz endireitamentos posicionais de acordo com os movimentos da nossa cabeça. E a gente pode ver vários tipos de alteração aqui. De novo, a queda na prova de Romberg, tá? Aqui, nesse caso do sistema vestibular, a gente tem aquela máxima de que ele tende a cair para o lado do sistema vestibular que está mais hipofuncionante. Então, ele tende a cair sempre para o mesmo lado, diferente do paciente com uma perda proprioceptiva espinhal que cai para qualquer lado, cai mais comumente para trás. E ele tende a cair de acordo com a posição da cabeça, porque o seu sistema vestibular muda de acordo com o lado que você está virado a cabeça. Então, se você está com uma hipofunção do lado direito, e você fecha os olhos e você começa a cair para a direita, se você vira a cabeça do paciente para a esquerda, o ouvido direito dele agora está apontando para frente. E agora ele vai cair para frente. Você vira a cabeça dele para a direita, o ouvido dele vai estar apontando para trás. E agora ele vai cair para trás. Tá? Então, o Romberg que muda o lado que o paciente cai de acordo com a virada da cabeça. E o paciente vai ter desequilíbrio. A gente pode notar também desvios lateralizados de marcha, quando a gente está falando de hipofunções vestibulares unilaterais. Então, você pode fazer um teste chamado teste de Fukuda, ou teste de Urtenberg. Você pede ao paciente de olhos fechados marchar no mesmo lugar, com os braços para frente. E você vai ver que ele pode ir lateralizando. Um teste de Fukuda positivo. É uma simetria de tônus vestibular. Aqui é o exemplo do Romberg, tá? Que o paciente tende a cair para o lado. E se a gente vira a cabeça dele, ele vai cair sempre para o ouvido do sistema vestibular que está aí por funcionante. E essa lateralização é uma coisa interessante. Quando a gente está avaliando na marcha, o paciente tende a desviar para o lado que está aí por funcionante, quando ele está andando para frente. Quando ele anda para trás, ele desvia para o lado contralateral. Isso que dá a clássica marcha em estrela da hipofunção vestibular unilateral, que é você pede o paciente andar para frente e depois andar de costas, e ficar fazendo isso. Dá 3 passos para frente e 3 passos para trás. Fazer isso de olhos fechados. E aí, se você olhar de cima, ele faz um movimento de estrela. Então, ele vai para um lado indo para frente, para o outro lado indo para trás. Isso acontece porque o seu sistema vestibular, na verdade, não está preocupado com o que é direita e o que é esquerda. Como a gente falou, quem detecta os movimentos angulares são os canais semicirculares. E eles são círculos. Então, se você tem uma simetria entre os inputs dos canais semicirculares horizontais, eles não vão estar desequilibrados e assimétricos em termos de esquerda e direita. Eles vão estar desorientados e assimétricos em termos de sentido horário ou anti-horário. Eles são círculos. Né? Então, quando o paciente vai para frente, aqui nesse caso ele está indo para o sentido anti-horário. Quando ele vai para trás, ele também vai para o sentido anti-horário, embora sejam direções diferentes. Então a gente tem que sempre pensar, eles funcionam de forma circular. E por último, as vias corticais, que vão dar a nossa noção consciente, a deposição da cabeça. A gente pode testar isso pedindo para o paciente colocar coisas retas, sem auxílio da visão. Então, um dos testes clássicos é esse teste do balde, que é você pede para o paciente botar a cabeça dentro do balde, então ele não tem nenhuma pista visual, e você pede para ele colocar a linha do balde, tá ali dentro, o mais reta possível. E do lado de fora, a gente tem um pezinho marcando quantos graus ele está colocando a linha certinho. Uma pessoa com um sistema vestibular simétrico funcionando, geralmente acerta 0 graus, no máximo 1, 2 graus, 3 ali. O paciente com assimetria vestibular pode ter muito tilt, tá? Então pode errar bastante graus ali. E como é que a gente localiza as lesões do sistema vestibular? É de uma forma bem parecida com o que a gente falou da propriocepção. E isso funciona para todas as sensibilidades, tá? Uma dica.
Então, quase toda sensibilidade tem reflexos que são úteis para a gente. E quando os reflexos estão diminuindo, isso geralmente indica mais lesões periféricas do que centrais, ok? Porque geralmente as vias centrais, elas dão logo as colaterais para os reflexos, logo no início delas. Então, 90%, 99% da distância que as vias percorrem no sistema nervoso central é sem os colaterais que vão para os reflexos, então eles ficam preservados. Então, isso é uma das grandes dicas. Aqui vai ser a mesma coisa. Então, o paciente vai ter tonteira, porque ele vai ter conflito da propriocepção espinhal com ele, do sistema vestibular do outro lado, da visão, de tudo isso, com o lado que está lesado. Ele vai ter um nistagmo de padrão vestibular periférico. E aqui é o único nistagmo que eu quero que vocês saibam agora. Tá? Como é que funciona o nistagmo de padrão vestibular periférico? Ele é estereotipado, ou seja, ele é sempre da mesma forma. Quais são as regras? Ele é sempre horizonto torsional, então ele tem sempre um componente horizontal com um pouquinho de torção. Ele sempre bate para o mesmo lado, então se ele está batendo para a direita, não importa para onde a pessoa olhar, está olhando para cima, está olhando para baixo, está olhando para a direita, está olhando para a esquerda, ele sempre vai bater para a direita. E ele piora quando você olha para o lado que ele bate. Então, se ele está batendo para a direita, o paciente olha para a direita, ele aumenta a intensidade. Tá? Vou mostrar para vocês exemplo. A gente tem uma diminuição do reflexo vestibulocular, então esses pacientes vão ter aquele teste do impulso da cabeça positivo, e geralmente não tem skill deviation. Tá? O skill deviation, que é aquele desalinhamento vertical dos olhos, geralmente só acontece com as lesões centrais do sistema vestibular. Então, aqui um exemplo de nistagmo vestibular periférico. O nistagmo dessa paciente está batendo para a esquerda. Ela olha para cima, o nistagmo continua batendo para a esquerda. Ela olha para baixo, o nistagmo continua batendo para a esquerda. Ela olha para a esquerda, o nistagmo fica mais visível. Ela olha para a direita, o nistagmo continua batendo para a esquerda. Tá? Então ele não muda de direção nunca e ele é sempre horizonte torsional. Já quando a gente tem lesões das vias centrais, o paciente também pode ter tonteira, só que ele vai ter nistagmos de padrão central. E aí o que eu quero que vocês entendam como nistagmos de padrão central? Qualquer nistagmo que não obedeça alguma daquelas 3 regras que eu falei. Então, qualquer nistagmo que quebre uma dessas regras é um nistagmo de padrão central. Tá? Então, se o nistagmo bate para cima, é central. Se o nistagmo bate para baixo, é central. Se o nistagmo muda de direção, é central. Por aí vai. Geralmente, skill deviation é um sinal que aponta para lesões centrais, como eu falei, e o reflexo vestibulocular tende a estar preservado. Aqui um exemplo de um nistagmo de padrão central. Então, ele olha para a esquerda, o nistagmo bate para a esquerda. Ele olha para a direita, o nistagmo muda de direção, passa a bater para a direita. Ok? E aqui um skill deviation, outro, né? Desalinhamento vertical dos olhos. Por último, a gente tem o sistema visual. O sistema visual, ele acaba fazendo um pouco menos de importância aqui quando a gente está falando de tonteira. Por quê? Aquilo que a gente falou. Ele, de forma isolada, não gera tonteira. A gente só consegue usar ele para, na verdade, compensar perdas nos outros sistemas. Então, ele ajuda muito no questão de substituição sensitiva os pacientes que estão com distúrbios proprioceptivos ou vestibulares. Se o paciente tem algum distúrbio nas outras modalidades sensitivas e ele tem um distúrbio visual, ele vai piorar do equilíbrio da tonteira dele. Mas um distúrbio visual por si só não leva uma contribuição suficiente para a gente ter tonteira. Por último, a gente tem o cerebelo. Tá? O cerebelo é uma grande zona de integração de todas as informações. Como a gente falou, o cerebelo recebe as informações proprioceptivas espinhais, as informações vestibulares e as informações visuais para gerar os reflexos de endireitamento postural, para gerar ajuste fino dos movimentos, tudo isso. Então, lesões do cerebelo, não são de surpreender, também podem gerar tonteira, também podem gerar desequilíbrio. Tá? Então, aqui, só mostrando para vocês. Olha só, o sistema vestibular manda contribuições para o cerebelo, o sistema proprioceptivo espinhal também, de forma inconsciente, aquela propriocepção inconsciente. E aí, a gente tem distúrbios que podem ocorrer na parte vestibular do cerebelo, que é aquela região do lobo floco nodular. E eles podem se comportar exatamente igual a um distúrbio das vias vestibulares centrais. Muito difícil diferenciar clinicamente um distúrbio que está no tronco, ali nas vias vestibulares centrais, ou no cerebelo. Eles funcionam
como uma unidade funcional, tá? Mas as lesões cerebelares, às vezes, podem dar mais sinais. Quando a lesão, de fato, no cerebelo pega mais do que só a parte vestíbulo cerebelar, a gente pode ver o quê? Ataxia, né? Que é a grande síndrome cerebelar. Então, são pacientes que vão ter dismetria na hora de utilizar os membros, vão ter tremor de ação. Essa paciente aqui tem também uma titubeação da cabeça, tá? Na hora de andar, vão ter uma marcha claramente atáxica. E muito importante, os pacientes com os problemas do cerebelo, eles geralmente não possuem uma positividade no teste de Romberg. Para eles, estar de olhos abertos ou de olhos fechados acaba não fazendo tanta diferença, porque o cerebelo é a via final comum daquelas integrações. Se o seu problema está no cerebelo, você acaba não conseguindo fazer tanta muleta visual. Então, são pacientes que, na hora de você avaliar a prova de Romberg, são tão desequilibrados de olho aberto quanto de olho fechado. Diferente dos pacientes que têm um cerebelo funcionando, mas esse cerebelo não está recebendo informações bem de algum dos sistemas proprioceptivos. E aí, para ele receber as informações visuais é muito importante para gerar o equilíbrio. E aí, se você tira a informação visual, o paciente cai. Então, quando a gente está falando de Romberg, a gente tem sempre falando de exame da propriocepção espinhal ou vestibular, tá? E depois isso tudo é integrado a nível central. Então, os inputs que chegam no cerebelo são integrados com os que chegam no córtex vestibular, com os que chegam da propriocepção espinhal no córtex sensitivo, com os que chegam no córtex visual. Tudo isso é integrado através de vias subcorticais de associação que estão passando aqui, tá? E a gente pode ter lesões dessas vias também, que às vezes podem gerar tonteira, sem gerar alterações no exame físico das sensibilidades ou cerebelo de forma isolada. Então, isso aqui é muito importante também. Às vezes, a lesão é de integração a nível superior e não necessariamente no funcionamento basal dessas estruturas. Ok? Então, agora, falado da anatomia e fisiologia e como se comporta clinicamente, a gente pode falar das causas de tonteira. Tá? Existem muitas causas de tonteira. Vou tentar falar aqui das principais coisas que a gente acaba vendo na prática. Se a gente for colocar estudos epidemiológicos, a grande maioria das causas de tonteira se deve a um número bem menor de condições ali. Vamos tentar focar nisso hoje. Então, vamos lá. Quando a gente está falando... Opa, desculpa. Quando a gente está falando de tonteira, como eu falei, qualquer coisa que gere conflito sensitivo pode gerar tonteira, inclusive situações fisiológicas. Então, você está no carro, você está lendo alguma coisa e o carro está se mexendo. Seu sistema vestibular está mostrando para você, está falando, está mandando informações de movimento, seu sistema visual está mandando informações de que está tudo parado. Isso gera conflito, isso gera tonteira. Isso é uma situação fisiológica, todo mundo já passou por isso. Você está num barco, o barco está se movendo para cima e para baixo e para frente, o sistema vestibular está mandando informações de movimento como um louco, e você está, na verdade, com o seu sistema visual mostrando que está tudo parado. Isso também gera conflito, gera náusea, gera tonteira, gera sensações desagradáveis. Tá? Inclusive, o termo náuseas foi descrito nesse contexto. Seria de naus, no navio. Tá? Então, o Hipócrates descreveu por causa disso. As pessoas tinham muito essa cinetose, que é essa questão de ter náuseas com movimento, quando estavam no navio. Tem tonteira relacionada à altura, que é também você acaba não conseguindo fazer o ajuste postural necessário para a sua visão, tá? E tem um componente fóbico associado. Tonteira relacionada à extensão da cabeça, quando a gente estende muito a cabeça para trás, o nosso sistema vestibular não está acostumado a operar com os canais semicirculares trocados, porque o horizontal passa a começar a detectar as coisas que o vertical detectava quando você está com a cabeça reta, e vice-versa. Então, o seu sistema vestibular precisa de um tempo de adaptação, e você pode ter um certo tonteira nesses casos. O mal de desembarque, que é depois você fica muito tempo, principalmente num navio ou num barco, qualquer coisa assim, seus sistemas de adaptação, eles meio que já entendem mais ou menos o movimento ali das águas, e na hora que você vai sair, ele precisa de uma readaptação ao sistema vestibular ter se aquietado. Então, você pode sentir aquilo como se os seus pés estivessem se movendo sem eles estarem. E adaptação espacial, quando você bota gravidade zero, você mexe com todo o seu sistema vestibular e isso gera muita tonteira. É um problema que a maioria das pessoas não passa. Mas também pode acontecer causas patológicas de tonteira, quando algum desses sistemas está lesado por alguma doença. Né? E aí, como é que é útil a gente fazer essa diferenciação? Diferenciar em grandes síndromes pelo tempo de evolução. Então,
Geralmente, a melhor divisão é a gente dividir entre uma tonteira aguda prolongada, uma tonteira episódica, e aí a gente vai depois subdividir entre as que têm provocativos e as que não têm provocativos, e a tonteira crônica contínua, tá? Essas três síndromes. Fazendo essa divisão, isso ajuda muito a gente a guiar o diagnóstico diferencial. Vamos falar um pouquinho das principais causas de cada uma. Então, a tonteira aguda prolongada, o grande dilema diagnóstico que se gera, as duas condições mais prevalentes quando a gente está falando disso, são a neurite vestibular ou uma labirintite, que é uma inflamação do nervo vestibular, no caso da neurite vestibular, que é muito, muito, muito mais comum, ou no caso da labirintite, uma inflamação do labirinto, tá? Se comportam de forma parecida, só que o que acontece? A labirintite dá alterações auditivas, porque pega o labirinto todo, inclusive a cóclea. A neurite vestibular geralmente só pega o nervo vestibular, mais comumente o ramo superior do nervo vestibular. Geralmente são condições inflamatórias idiopáticas. Se estima que seja um vírus ou uma condição pós-viral, como a gente fala na paralisia de Bell, mas nada foi muito confirmado. Tá? No caso das labirintites, a gente pensa em algumas outras causas, como doenças autoimunes ou até sífilis. E a outra preocupação seria uma lesão, né? Uma VE, que pegue o tronco encefálico ou o cerebelo, que também pode se comportar como uma tonteira aguda prolongada. E o que a gente usa para diferenciar? É muito importante a gente diferenciar isso, porque a neurite vestibular, que é a condição disparada mais comum do sistema vestibular periférico, geralmente é uma condição benigna, autolimitada. Tá? Já quando a gente está falando de isquemias do tronco encefálico, a gente está falando de AVE, que carrega a mortalidade de uma AVE, e frequentemente AVEs no bulbo, ali que é a região onde entra o nervo vestibular, são AVEs com potencial de ficarem graves os pacientes, podem ficar com disfagia, podem ficar com tudo isso. Quando a gente está falando de inflamações do tronco, mesma coisa. Pode ser o primeiro episódio de uma doença desmielinizante. Então, a gente quer muito saber essa diferenciação. Um paciente, provavelmente você vai mandar internar, fazer uma ressonância. Outro paciente, você vai fazer um curso de corticoide e mandar ele para casa, e reabilitação vestibular. Então, como é que a gente vai diferenciar? Existe um algoritmo que é chamado de HINTS, é um acrônimo, que é basicamente você usa as informações do Head Impulse, é aquele teste do impulso da cabeça que eu mostrei para vocês, as informações do nistagmo e se há presença de skill deviation ou não. A gente ainda adiciona aqui a presença de perda auditiva, para a gente fazer essa diferença. Eu já expliquei mais ou menos para vocês qual é, que é geralmente as condições periféricas, como a neurite, elas geralmente têm o quê? O impulso da cabeça positivo, ou seja, alterado, um nistagmo de padrão periférico, aquele que sempre horizonte torsional, sempre para o mesmo lado, piora quando você olha para o lado que o nistagmo bate, e geralmente não tem field deviation. O central é sempre quando não obedece a alguma dessas regras, tá? Ou quando tem surdez associada. Isso é muito importante também. Se tem surdez, isso preocupa. Por quê? A artéria que irriga o labirinto como um todo é uma artéria que sai geralmente da AICA, né, da artéria cerebelar anterior e inferior. Então, uma AVE às vezes pode dar perda auditiva de padrão periférico, porque é a mesma artéria que faz irrigação. Então, sempre que tem perda auditiva associada, a gente também considera como central. Uma outra possibilidade vai ser a primeira vez do paciente estar tendo uma condição que vai se mostrar episódica, tá? Mas isso acaba sendo uma preocupação menor e é uma coisa que dificilmente chega para a gente no primeiro surto mesmo. Então, aqui esse artigo, acho que vale a pena todo mundo ler, tá? Que foi o artigo que descreveu o Hintz. Ele tem uma sensibilidade e especificidade para essa diferenciação muito melhor do que qualquer exame complementar que a gente faça. Então, isso aqui é exame clínico que determina, tá? Então, só aqui um resuminho. Neurite vestibular, a gente tem um quadro estereotipado de nistagmo de padrão periférico, diferente desse aqui, né? Estava dando um exemplo de padrão central, eu mostrei esse vídeo mais novo. Mas aqui o nistagmo de padrão periférico, tá? Horizonte torsional sempre bate para o mesmo lado. Piora quando você olha para o lado acometido. O teste do impulso da cabeça positivo, a gente já tinha visto nesse caso. Para a direita não tem nada. Quando ele vai para a esquerda, tem um atraso. E ausência de skill deviation. Então não tem um desalinhamento vertical dos olhos. E aqui a gente acrescenta a ausência de perda auditiva. Tá? Vocês vão ver os artigos falando sobre isso com Hints Plus.
que é o que considera a perda auditiva. Qualquer diferença disso aqui, a gente assume que é um processo central. Aí esse paciente precisa de uma ressonância, precisa ser internado para investigar o que está acontecendo. Várias vezes vai ser um acidente vascular encefálico. Agora a gente entra na tonteira episódica, tá? Talvez seja a síndrome clínica mais comum. Então, o que pode dar tonteira em episódios? A gente vai dividir entre as condições que têm provocativos claros e as condições sem provocativos. As condições com provocativos claros ajudam muito a gente, que é o provocativo vai dar a grande dica de qual é a condição por trás. Então, a condição mais comum aqui é a vertigem posicional paroxística benigna. Tá? O próprio nome dela já fala qual é o gatilho dela, qual é o provocativo, mudança de posição. Então, esses são pacientes que têm como fisiopatologia o que acontece? Aquelas estatocônias que eu falei na parte de anatomia, que estão no sacro e no utrículo, elas caem nos canais semicirculares. E aí você passa a ter um elemento sólido num canal que só tem líquido dentro. E toda vez que você faz um movimento de rotação da cabeça, um movimento angular da cabeça, que são os movimentos que são detectados pelos canais semicirculares, o que acontece? Você move a sua endolinfa, ok, tudo bem até aí, mas você tem uma pedrinha lá dentro, a pedrinha se move depois. Então você fica com uma ilusão de continuação de movimento. E aí os seus olhos se movem junto, claro, porque você está ativando o reflexo vestibulo-ocular, e você gera muita tonteira. Então, a grande coisa da VPPB, que a gente chama, que é a vertigem posicional paroxística benigna, são episódios de curta duração, geralmente alguns segundos, de tonteira com oscilopsia intensa, desencadeados por mudança de posição da cabeça. Então é o clássico daquele paciente que fala que está deitado na cama, virou para o lado, bum, veio a tonteira. Virou para o outro, bum, veio a tonteira. E se ele ficar paradinho, a tonteira depois de um tempo passa. Ou então aquele que falou, fui pegar alguma coisa no armário, levantei, olhei para cima, bum, veio a tonteira. Então são sempre nessas situações de mudança de posição angular da cabeça. Você tem geralmente episódios intensos de tonteira de curta duração. A gente pode ter também muitas doenças clínicas. Então, a hipotensão postural acaba sendo uma coisa que faz um diagnóstico diferencial de tonteira episódica. Qual é o gatilho da hipotensão postural? Mudanças de postura, principalmente de estar deitado ou sentado para postura em pé. Tá? Geralmente, a hipotensão postural ela não cursa com oscilopsia, ela cursa com aquele apagão visual e ela cursa com sintomas autonômicos. O paciente pode ter uma sudorese, o paciente pode ter sensação de pré-síncope ou pode até sincopar, tá? Uma síncope postural. Então, a hipotensão postural é um diagnóstico diferencial importante. É sempre em movimentos de se levantar. Se ele está deitado e vira para um lado e para o outro, ele não tem tonteira, ele não tem nada, porque ele tá parado em relação à postura. Agora, se é quando ele levanta, isso pode ser uma hipotensão postural. E geralmente não tem oscilopsia, tem mais sintomas de lipotímia pré-5. Pode ser baixo débito em pacientes que estão em choque, pacientes que têm insuficiência cardíaca, a baixa quantidade de sangue indo para o cérebro, bota menos quantidade de sangue naquelas regiões de integração, nas regiões corticais responsáveis pela integração sensorial. Isso pode gerar tonteira, tá? Várias doenças clínicas, principalmente doenças que aumentam, doenças pulmonares, então DPOC, às vezes tonteira crônica, tonteira episódica quando vai fazer exercícios, tende a ser uma queixa deles, tá? Porque dificulta a oxigenação do cérebro, enfim, tudo que é metabólico e pode afetar o cérebro afeta essas áreas de integração sensorial e pode gerar conflito, pode gerar tonteira. Ataques de pânico também, quando a gente está falando da questão psiquiátrica. Um paciente ventila muito rápido, faz uma alcalose, isso pode gerar distúrbios ali na condução elétrica neuronal, naquelas áreas de integração. A gente tem algumas condições otorrinolaringológicas, como a fístula perilinfática, a descência de canal, que são condições que têm uma comunicação anormal entre o sistema vestibular e a cavidade intracraniana, e geralmente os desencadeantes são aumento de pressão intracraniana. Então, quando o paciente vai fazer o Valsalva, por exemplo, ele sente muita tonteira. Quando ele vai fazer um exercício físico, ele sente muita tonteira. Ou então, às vezes, quando ele ouve um barulho muito forte e move a cóclea ali, você tem uma comunicação normal, ele pode sentir tonteira. E isso é um pouco mais raro, talvez não seja uma coisa para a gente ficar discutindo tanto aqui, mas esses tendem a ser os desencadeantes, principalmente coisas que aumentam a pressão intracraniana e barulhos.
E distúrbios das vias proprioceptivas espinhais. E lembra que eu falei quando a gente estava falando delas? Quando é que ele precisa mais? Quando ele vai andar. Então, esses geralmente dão tonteira na hora de andar. Então, tonteira que o paciente não sente tanto quando ele está sentado, não sente tanto quando ele está deitado, dá mais na hora de andar, que é quando você precisa ter muita noção de posição segmentada da sua perna. E o seu sistema vestibular acaba não dando isso, ele dá da cabeça, não precisa da propriocepção espinhal. E tem as sem provocativos, ou seja, as tonteiras episódicas que vêm do nada. Aqui, disparado, a principal condição é enxaqueca vestibular. Tá? A enxaqueca vestibular, ela é uma condição muito, muito, muito mais comum do que a maioria das pessoas imagina. Tá? É um paciente que geralmente tem enxaqueca, então tem cefaleias do tipo enxaquecosa, que é unilateral, de forte intensidade, pode vir acompanhada de náuseas e vômitos, fono, fotofobia, geralmente piora com exercício, melhora com o paciente ficar parado. E esses pacientes podem, junto ou não das cefaleias, ter episódios de tonteira. E tem esses fatores desencadeantes e fatores agravantes bem parecidos com a cefaleia deles. Então, são pacientes que têm episódios de tonteira de duração variável, que às vezes a luz incomoda muito enquanto eles estão tontos. Ou que às vezes o barulho incomoda muito enquanto eles estão tontos, que eles ficam muito nauseados. E por aí vai. E o mais importante aqui é lembrar, não precisa ter relação com a dor de cabeça. Tá? Não é uma aura, não é nada disso. São episódios de tonteira, que podem ser de forma isolada. E tem a doença de Meniere, tá? Que é uma doença, na maioria das vezes, idiopática, e cursa com o quê? Uma hidropsia ali da orelha interna. Então, o excesso de endolinfa na orelha interna começa a dilatar ela e gerar disfunção das funções dela. Então, disfunção auditiva e disfunção vestibular. E ninguém sabe por quê, mas ela acontece em episódios. Então, você tem episódios de piora muito intensa. Então, são pacientes que sentem surgimento agudo e episódico de zumbido, plenitude auricular e muita, muita, muita tonteira. Tá? Geralmente vem isso. E aí, depois de um tempo, aquilo ali passa, mas deixa sequelas. Então, os pacientes começam a desenvolver uma perda auditiva, principalmente para frequências mais graves no basal ali, e vai progredindo conforme o paciente vai tendo novos ataques. E outra coisa que pode acontecer sem provocativo são arritmias cardíacas. O paciente pode fazer um baixo débito sem nenhum provocativo, e isso levar à tonteira, que vai ser do tipo tonteira de baixo débito mesmo. Aquela questão de pré-síncope, ter apagamento visual, ter liberação de sudorese, etc. A gente tem também as ataxias episódicas, são doenças cerebelares que se manifestam de forma episódica. Muito raras, a gente não precisa falar sobre isso aqui. O que eu quero mostrar para vocês da VPPB, eu já expliquei um pouquinho da fisiopatologia, que são os otocônios indo para os canais semicirculares, é como a gente diagnostica e como a gente trata. Por quê? Isso é uma condição que tem diagnóstico e tratamento clínicos. Você faz na hora. Isso é muito importante para os pacientes. Por quê? A gente sabe que, principalmente quando a gente está falando de idosos, que são a grande população que são cometidos pelo PPB, ter tonteira é uma causa muito, muito, muito importante de queda. Então, é imperativo que eles passem o menos tempo possível com tonteira. Então, se você vê uma VPPB, é sua responsabilidade tratar ela o quão logo possível, para você diminuir o tempo que o paciente tem de tonteira e potencialmente de queda. Tá? É uma doença extremamente comum, tem ninguém que não vai ver. Tá? E eu já falei, eu levo episódios autolimitados de tonteira com oscilopsia. Como é que a gente faz o diagnóstico? Tá? Então, 90% das VPPBs, a estatocônia cai no canal semicircular posterior. E é essas manobras que eu vou ensinar para vocês agora. As outras, que são 5%, 7%, são muito raras. Eu acho que depois a gente pode fazer uma aula só sobre isso, mas hoje eu não vou mostrar. Então, quando a gente fala de manobras para fazer o diagnóstico, a gente tem basicamente duas: a Dixal-Pike e a Semon. Vou mostrar primeiro a Dixal-Pike. Ok. Então, como é que você faz? Você coloca o paciente deitado, você vira a cabeça dele para o lado que você quer testar e você coloca a cabeça pendente na maca, num ângulo ali de mais ou menos 30 graus. O que você espera para dar o diagnóstico? Extremamente importante. Você espera que o paciente sinta tonteira e você observe um nistagmo nele. Tá? Um nistagmo que, nos casos de VPPB do canal posterior, que são 90%, 95%, é um nistagmo que bate para cima e torce. Tá? Então, é um nistagmo upbeat e torsional. É um nistagmo relacionado a
assimetrias e a ativação do canal semicircular posterior. É uma condição periférica, tá ali, mas é um nistagmo vertical. Eu sei, mas quando a gente está falando disso aqui, isso é um nistagmo provocado. Você provocou o nistagmo no paciente. Tá? Isso não entra naquela regra que eu falei para vocês do nistagmo vestibular periférico. Nistagmo vestibular periférico ali é aquela regra do nistagmo vestibular espontâneo. Tá? Isso aqui é um nistagmo provocado. E aqui é a manobra de tratamento. Então, você botou ele naquela posição, você viu que que houve um nistagmo, houve uma tonteira, você faz a manobra chamada de Epley, que é a manobra de tratamento. Então, ela começa, mesma coisa, tá? Que o Dixal Pike. Você aproveita que o paciente está nessa posição, viu o nistagmo, e você vai fazer 2 movimentos contralaterais da cabeça, de 90 graus. Então, ele vai ali se posicionar atrás dela, vai fazer um movimento de 90 graus para o outro lado. Fez? E aí, depois ele vai querer fazer de novo. Aí você pede para o paciente virar de lado, para não forçar o pescoço do paciente. E aí faz de novo. A gente faz toda hora, tá? E é uma manobra que tem alta eficácia para o tratamento da VPPB de canal posterior. Depois você só bota o paciente sentado. Essa parte é muito importante você sempre se manter segurando a cabeça do paciente, porque às vezes quando a estatocônia volta para o sacro e para o utrículo, elas podem ativar reflexos do sacro e do utrículo, que são reflexos de quê? Ir para cima e para baixo, ir para frente ou para trás. Então eles podem ter uma coisa chamada de crise otolítica de Tumarkin. Você tem a sensação de que eles podem estar sendo empurrados para frente ou para trás, alguma coisa assim. Então você tem que amparar o paciente. Não é comum de acontecer, mas pode ser uma causa de queda dentro do consultório, então tem que tomar cuidado. A outra manobra, que é uma manobra que eu acho que é mais prática ali para a gente no hospital, porque a maioria das macas está na parede, a gente tem pouco espaço, e até na geriatria eu acho interessante, porque é uma manobra que você mexe muito menos a cervical do paciente, é a manobra de Semon. É o mesmo nome para o diagnóstico e para o tratamento. Como é que você faz? Vira a cabeça do paciente e deita o paciente de lado, tá? E aqueles 30 graus é o ombro do paciente que vai fazer. É que você está testando o lado direito também, o ouvido que está para baixo. E aí, na hora que você quer tratar, você só vai fazer o quê? Então, aqui ele só fez o diagnóstico. Vou mostrar o tratamento. Na hora que você quer tratar, você vai começar a manobra do mesmo jeito, tá? Viu que teve um nistagmo, upbeat torsional, fez o diagnóstico, você vai querer manter o paciente nessa mesma posição, mas você vai querer colocar ele olhando para baixo, lá do outro lado. Então, você vai fazer uma virada do corpo todo do paciente até o outro lado. Assim. Você vê que a posição da cabeça dela em relação ao corpo não se moveu. Então, é uma manobra interessante aí para quem tem problema da cervical. E depois bota o paciente sentado de novo. Lembrar de sempre amparar o paciente. Tá? Então, é assim que a gente trata o VPPB. Sabendo essas manobras, vocês tratam 90% a 95% das VPPBs. Só mostrando como é o nistagmo. Então, aqui, o paciente foi colocado na posição, o nistagmo começa, vai se intensificando. Olha só como ele bate para cima e torce ao mesmo tempo. Depois ele vai diminuindo, que é a pedrinha está se movendo para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Eventualmente ela vai parando se o paciente fica com a cabeça parada. Então é um nistagmo crescendo, decrescendo. E aí parou. Qualquer nistagmo que não seja esse, quando você está fazendo essa manobra, é uma coisa que a gente chama de nistagmo pervertido, que é um nistagmo diferente do que você está esperando. Um nistagmo que bate para baixo, ou um nistagmo que não tem nada a ver com isso. E aí isso não é VPPB. Aí você vai ter que pesquisar outras causas. Principalmente se bater para baixo, você vai se preocupar com causas centrais. Tá? Mas não vamos entrar nessa agora. Outras tonteiras provocadas. Então a gente já falou. Hipotensão postural, provocada por levantar, tem sintomas de lipotímia ou 5. A gente tem a microangiopatia cerebral, que pode ser uma causa de hipotensão postural compartimentalizada, que é o paciente pode não ter uma hipotensão postural detectável no braço, ali onde a gente normalmente avalia, mas por ele ter uma doença aterosclerótica dos vasos cerebrais, os vasos não conseguem fazer a vasoconstrição para fazer a autorregulação. Então, às vezes, ele tem uma hipotensão postural compartimentalizada no cérebro, e isso dá tonteira, tá? Os distúrbios proprioceptivos espinhais, que é a tonteira ao andar, a gente já falou. Ataques de pânico, que é por hiperventilação.
A gente falou da fístula perilinfática, que é qualquer coisa que aumenta a pressão. Então, aqui o paciente aumentando a pressão no ouvido com o dedo e fazendo um nistagmo associado, tá? Com uma fístula. Às vezes a deficiência de canal semicircular. Também faz por valsalva, mas também pode ter a induzida pelo som, porque você fica com uma comunicação anormal entre as estruturas auditivas e vestibulares. E aí você pode gerar um movimento de endolinfa pelo movimento ali das vias auditivas. Então, aqui a gente tem um barulho induzindo nistagmo no paciente, que a gente chama de fenômeno de Túlio. Fez o barulho, fez o nistagmo. Tá? Isso aqui é bem mais raro de se ver. Lembrar de procurar exatamente o provocativo. Provocativos diferentes apontam para condições diferentes. As não provocadas, lembrar de enxaqueca vestibular. Tá? Então, geralmente, pacientes que têm histórico de cefaleia enxaquecosa que têm episódios de tonteira. Podem ter características centrais ou periféricas. E a doença de Meniere, que geralmente vem junto com perda auditiva e uma recuperação parcial só entre os episódios. Ele vai perdendo a audição, perdendo a capacidade de funcionamento do sistema vestibular daquele lado, conforme os ataques vão se repetindo. Por último, a gente tem a síndrome da tonteira crônica persistente. Tá? Então, essa é aquela tonteira que está presente por meses no paciente, de forma persistente, não tem nenhum provocativo claro, ele fala que está o tempo todo tonto, o tempo todo tem essa sensação desagradável. Aqui os diagnósticos diferenciais já são um pouco diferentes. Então, aqui entram muitas doenças clínicas, tá? Principalmente ICC, pneumopatia e anemia. Né? São doenças que vão fazer o quê? Baixo débito, baixa oxigenação do sistema nervoso central. E aí você gera distúrbios da condição elétrica dos neurônios que estão responsáveis por aquela integração sensorial entre as noções de posição corporal. E isso pode gerar tonteira, sim. Pacientes que têm câncer sistêmico, têm síndrome consultiva, têm uma inflamação, tudo isso também podem ter. Tá? Então, geralmente, pacientes que têm uma tonteira, têm um exame neurológico todo normal, um exame vestibular, do cerebelo, do sistema proprioceptivo todo normal, mas eles têm essa tonteira crônica persistente por causa da doença clínica deles. A gente tem a tonteira perceptual fóbica, tá? Que geralmente é uma doença psiquiátrica, tá? Sempre é uma doença psiquiátrica. E esses pacientes geralmente têm uma história de quê? São pacientes que muito comumente têm alguma comorbidade psiquiátrica já subjacente, normalmente ansiedade ou depressão. E aí eles desenvolvem alguma causa de tonteira, de fato. Ou eles têm uma neurite vestibular, ou eles têm, enfim, fazem uma neuropatia periférica, ou eles fazem qualquer coisa que pode gerar tonteira, e aí eles desenvolvem uma resposta fóbica com isso. Eles começam a desencadear respostas emocionais negativas toda vez que existe algum tipo de conflito sensorial, muito mais do que o que uma pessoa normal identificaria como uma sensação desagradável. Então, se a gente bota qualquer pessoa normal para ficar em pé e fazer um Romberg, fechar os olhos, a gente vai ver que ela oscila um pouquinho. Ninguém se sente desagradável com isso. Isso é uma oscilação normal que o nosso corpo está acostumado. Essa integração não é 100%. Agora, os pacientes com tonteira perceptual fóbica, às vezes eles, embora muitas vezes eles tenham recuperado totalmente o problema deles, que tenha causado a tonteira inicial, ou até eles tenham alguma coisa residual, eles têm uma resposta muito, muito, muito fora de tamanho. Uma resposta que é muito mais exagerada do que seria o esperado para a condição clínica que eles têm orgânica, que a gente consiga examinar ali. E aí o tratamento deve ser feito com psicoterapia. O paciente precisa reganhar a confiança e reganhar os sistemas de balanço dele, o que é uma oscilação normal, o que não é, o que é equilíbrio, o que não é, e controlar um pouco aquela resposta emocional que ele está fazendo quando ele sente qualquer tipo de desbalanço. Tem a tonteira relacionada à microangiopatia, então a gente tinha falado que ela pode gerar como se fosse uma hipotensão postural cerebral, mas ela também pode gerar uma tonteira crônica persistente por própria lesão daquelas vias e das comunicações entre as vias. Então aqui você vê o que acontece nesses pacientes com microangiopatia. O processo de aterosclerose, que acomete principalmente os pequenos vasos da região profunda do cérebro, lesa aquelas vias de integração, que vão integrar o cerebelo com o córtex vestibular com o visual, e a perda dessa integração faz o paciente ter incongruências. Essas incongruências levam a sensação desagradável, que é a tonteira. Então, tonteira pode ser
uma faceta da doença de microangiopatia cerebral. O uso de medicamentos, extremamente comum. Tá? Medicamentos que suprimem a função vestibular e ou função cerebelar, dão tonteira. Então, a gente tem vários medicamentos que fazem supressão vestibular. Os antihistamínicos são muito utilizados quando a gente está falando de tratar a fase aguda dos distúrbios vestibulares, como a neurite vestibular. Benzodiazepínicos são muito utilizados para distúrbios psiquiátricos, são muito utilizados para pacientes dormir. Anticolinéticos, a gente tem muito medicamento que é utilizado. Inclusive, medicamentos são utilizados de forma errônea. Então, uma das coisas que a gente vê muito são pacientes usando medicamentos que fazem supressão vestibular de forma crônica. E aí o paciente tem uma tonteira crônica por causa do uso do medicamento que ele começou a usar por alguma causa de tonteira que às vezes não foi nem diagnosticada. Então, algumas vezes a gente encontra pacientes que tiveram VPPB e aí começaram a usar algum desses antihistamínicos que são utilizados como supressor vestibular para diminuir o sintoma de tonteira, mas são medicamentos meramente sintomáticos. Eles diminuem a assimetria do sistema vestibular, inibindo os dois lados, eles botam os dois lados para baixo. E aí você não tem mais assimetria, você tem algum alívio daquela sensação de conflito, de tonteira. O problema é que se você ficar de forma crônica assim, você nunca vai conseguir ter a plasticidade do seu cerebelo para recuperar e para se livrar dessa tonteira, se você tem uma lesão vestibular que é fixa, como é o caso da neurite, por exemplo. E pior ainda, às vezes os pacientes têm lesões que não dão assimetrias vestibulares fixas, como por exemplo o caso da VPPB, que você só tem episódios de assimetria vestibular de acordo com o movimento da cabeça. E aí você vai e suprime os dois nervos, sendo que era uma coisa que você poderia tratar só com uma manobra posicional. Enfim. E aí se o paciente usa isso por muito tempo, ele desenvolve uma tonteira crônica. Por quê? É como se ele tivesse cortado o nervo vestibular dos dois lados. Tá? Então qualquer medicamento também faça sedação, e aí principalmente anticonvulsivantes, benzodiazepínicos, tudo isso, eles podem fazer o que eles fazem geralmente é um mecanismo de aumento de GABA. GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, e aí você diminui a condução neuronal entre todas aquelas estruturas, isso pode gerar tonteira. Tá? E aí você tem medicamentos que são ototóxicos, eles são tóxicos para o sistema vestibular periférico. Tá? Grande exemplo, gentamicina. Tá? Então, para os pacientes que têm endocardite, da gentamicina, etc. Geralmente, um efeito adverso clássico relatado é fazer ototoxicidade, fazer lesão, principalmente da parte vestibular da orelha interna, e o paciente ficar com uma síndrome de hipofunção vestibular bilateral. Então, isso é uma complicação muito desagradável da gentamicina. Fora isso, a gente tem vários outros. Furosemida pode fazer uma disfunção, uma autotoxicidade, que geralmente é reversível, quando você tira ela, reverte, e os AINES às vezes também, tá? Mas os aminoglicosídeos, principalmente a gentamicina, várias vezes o paciente fica com a perda irreversível. Tem que pensar bastante nisso antes de prescrever. Em hipofunção vestibular bilateral idiopática, tá? Então, é uma síndrome de diminuição do funcionamento dos dois nervos vestibulares que acontece de forma, grande maioria das vezes, idiopática. A gente ainda está para descobrir aí o que está acontecendo. Provavelmente alguma condição genética que a gente ainda está para descobrir qual o gene. E o paciente vai evoluindo com a perda de função vestibular bilateral. Ele fica com o impulso da cabeça positivo para os dois lados. Ele fica com muita oscilopsia, principalmente na hora de andar, porque ele não consegue mais fazer o reflexo vestibulocular dele, não consegue mais fixar no alvo enquanto a cabeça dele está se movendo. A grande queixa desses pacientes é isso. Ficar com oscilopsia na hora de andar. Muita tonteira na hora de andar, muita oscilopsia na hora de andar. Está mexendo a sua cabeça, e aí é como se fosse o mundo visual todo movendo junto com a sua cabeça. Tem a tonteira induzida pela visão, que é uma coisa bem interessante. Tá? Então, isso pode acontecer com pessoas que nunca tiveram nenhum problema vestibular, nem proprioceptivo, mas são pessoas que são mais o quê? Visodependentes. Então, lembra que a gente falou que a visão, o sistema vestibular e a propriocepção contribuem para a gente ter essa noção integrada da nossa posição do corpo. Só que algumas pessoas dependem mais da visão do que dos outros sistemas. Dependem mais, em termos de proporção, da visão do que a maioria das pessoas. E aí, como essas pessoas dependem mais da visão, às vezes, quando elas estão num ambiente visual meio caótico, elas podem ter tonteira por causa disso. Então, estão no supermercado cheio, estão no metrô cheio. Tudo que a visão para de ser
uma boa credibilidade para falar para ela como ela está se posicionando, ela pode ter tonteira nesse tipo de situação. E às vezes isso acontece com pacientes que tiveram um problema vestibular ou proprioceptivo, que na verdade começam a fazer o quê? Começam a precisar muito da visão para fazer as respostas de equilíbrio, de reflexo postural deles. E aí, quando está num ambiente visual caótico, também perde a capacidade da visão. É como se fosse uma versão menor do que é fechar os olhos, né? E aí eles podem sentir tonteira nesse tipo de situação. Para o paciente que não tem nenhum problema vestibular ou proprioceptivo, o que a gente tenta fazer é reeducar ele, e fazer ele ficar menos visodependente. Então, fazer principalmente fisioterapia vestibular, dele ficar, enfim, botar ele em várias situações de desequilíbrio para que ele possa depender menos da visão, né? Principalmente estimulando ele a fazer isso de olhos fechados. E tem doenças crônicas do cerebelo. Aí entra qualquer doença do cerebelo, pode dar tonteira cerebelar e pode dar ataxia, pode dar tudo isso, tá? Então, uma AVE do cerebelo pode deixar isso como sequela, uma doença degenerativa do cerebelo, intoxicação cerebelar alcoólica, doença crônica do cerebelo do álcool, enfim, todos os medicamentos que são tóxicos do cerebelo, isso aí é um outro grande grupo de doenças. Mas as doenças crônicas cerebelares, por motivos óbvios, que é a comunicação muito próxima do cerebelo com o sistema vestibular, também podem dar tonteira crônica persistente. Esses pacientes vão ter outros sinais, vão ter achado cerebelar, disartria, dismetria, ataxia, os sinais vestibulares centrais e por aí vai. Então, só um resuminho aqui para deixar com vocês aí, se quiserem tirar print da tela. É, um pouco, basicamente, todos esses diagnósticos diferenciais que a gente discutiu aqui. Então, a grande coisa é a gente diferenciar nessas síndromes. Síndrome de tonteira aguda prolongada, síndrome de tonteira episódica ou síndrome de tonteira crônica persistente. E aí, a episódica a gente ainda subdivide nas que tem provocativas e as que não tem. E aí depois vai vendo qual mais ou menos a clínica e como é que a gente faz o diagnóstico de cada um. Mas como vocês puderam ver, a maioria dessas condições tem um diagnóstico extremamente, extremamente clínico, à beira do leito. Então a gente precisa saber o que fazer ali na hora com o paciente para a gente conseguir diferenciar. Pedir exame complementar várias vezes deixa você na mão. Não vai saber o que pedir, porque o problema pode estar desde o nervo periférico na perna até o cérebro, e às vezes o problema está no coração, às vezes o problema está no pulmão, às vezes o problema é psiquiátrico. Então você tem que saber para onde você vai olhar na hora de fazer o diagnóstico, tá bom? Então era isso que eu queria falar. Eu vou tirar aqui e vou abrir para as perguntas.